A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde, segunda-feira. Olha o pastor Marcos aqui novamente, pessoal, na Nova FM, chegando na sua casa, no seu trabalho, no seu comércio, no seu sítio, na sua loja, chegando até você com mais uma edição do nosso amado e querido programa Momento de Fé. Eu desejo paz ao seu coração, que essa tarde que está iniciando seja uma tarde tranquila, sossegada, abençoada, tá, pessoal? Que essa semana seja uma semana de conquista, de realizações na vida de cada um de nós. Eu estou muito feliz, alegre, contente em poder chegar até você mais uma vez. E, na verdade, o dia, meus irmãos, que eu me sinto mais alegre, sabe que dia é, meu querido? É a segunda-feira, porque a semana está iniciando e eu tenho certeza que, se Deus permitir, nós estiver vivo essa semana toda, então nós vamos aprender muita coisa legal, muita coisa bacana. Eu vou estar aqui orando por você, eu sei que você vai estar aí orando por mim também, independente da religião. Eu sou um pastor evangélico, talvez você é católico, talvez você tenha uma religião diferente da minha, talvez você é evangélico também, mas de uma igreja diferente. Não importa, não interessa. Nós somos irmãos em Cristo, não é verdade? E a palavra de Deus, querido, é para mim, é para você, é para todos nós. Feliz é o ser humano que para ouvir Jesus falar. Esse programa é um programa rápido, curto, objetivo, então não deixe de ouvir a palavra de Deus, não. Eu tenho certeza que vai lhe fazer muito bem. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou orar por você, tá? Eu vou orar por sua família, eu vou orar, querido, para que essa tarde seja maravilhosa, para que essa semana seja uma bênção. Então fica aí mesmo do outro lado do seu rádio. Eu não sei se você já está em casa, já é hora do almoço, já é mais do meu dia, né? Eu não sei se você ainda está no trabalho, se você é daqui de Fazenda Nova, Fazenda Velha, ou então do Quati, ou então ali de Lagoa do Mandante, Mandaçaia, Cachoeira de Mandaçaia, Catolé. Você também, pessoal, de Itaúna, Dois Riachos, Serra da Iria, você de Poço, Sítio Pé de Serra de Melancia, ou então você de outros estados, você que está ouvindo a programação aqui, meu querido, através do YouTube, ou então através do Google, todo o pessoal aí que estão ouvindo através da página da Nova FM também, que Deus lhe abençoe. Aonde você estiver, seja paciente para ouvir Jesus falar ao seu coração. Ele vai falar com você, vai abençoar a sua vida, vai guiar os seus passos e você terá uma semana muito maravilhosa. Até porque, pessoal, a gente pedir as coisas a Jesus não muda a nossa vida não, tá? O que muda a nossa vida, querido, é quando a gente para ouvir Ele falar. O que eu falo para Deus não muda a minha vida. O que muda a minha vida é o que Deus fala para mim. Então fica aí mesmo para ouvir Jesus falar e o Senhor vai nos abençoar. Pega aí ligeiro, pessoal, uma garrafinha d'água, bota aí pertinho do seu rádio, pegue sua Bíblia para ler junto comigo a palavra de Deus e aumente mais um pouquinho o volume dele para você não perder nada. Então se prepare, fique atento, fique ligado, fique esperto, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos, amém. É isso aí, vamos lá, nós estamos de volta. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui, no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 12, no versículo 13, onde a palavra de Deus diz assim, Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13, olha só o que diz. De tudo que se tem ouvido, a soma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Glória a Deus. Meus irmãos, esses dois versículos que eu acabei de ler para vocês, é as últimas palavras, minha gente, de um homem sábio, inteligente, um rei próspero, chamado Salomão. Salomão, quando ele estava nos últimos dias de vida, foi que ele escreveu o livro de Eclesiastes. E Salomão, ele foi um homem que teve muitos altos e baixos na vida dele.
Ele começou a sua vida totalmente agarrado com Jesus Cristo. O Senhor abençoou ele, deu para ele sabedoria, deu glória, deu poder, riqueza, bens. Tudo que os seus olhos desejaram, esse homem aqui ele alcançou. Só que depois de um tempo, ele se afastou de Deus por causa das mulheres, imoralidade, por causa de coisas, querido, que desagradavam a Deus. E Salomão, ele cometeu pecados abomináveis. Quando chegou na velhice, ele teve a graça do Senhor de se entregar ao Senhor novamente, se voltar para Deus, se reconciliou. E aí ele vai escrever, pessoal, o livro de Eclesiastes, que é um dos livros mais maravilhosos da Bíblia Sagrada. E Salomão, ele vai falar no livro de Eclesiastes, durante os 12 capítulos do livro, pessoal, que a vida inteira, ela se resume à vaidade. Vaidade é o quê? É uma coisa vã. Aquilo, querido, que não tem futuro, aquilo que é vão, um trabalho vão. Aí Salomão vai dizer que o trabalho é vão, a riqueza é vã. Por quê? Porque a gente morre e fica para os outros. Aí ele vai dizer que isso é um grande mal, a gente trabalhar, lutar, deixar as coisas para quem não ajudou nós em nada e aquelas pessoas bagaçar com tudo. E justamente foi isso mesmo. Você acredita que aquilo que Salomão, pessoal, levou 40 anos para construir, o seu filho Roboão, em 5 anos, acabou com tudo? Em 5 anos. O filho dele, pessoal, acabou com tudo que ele havia deixado, do jeito que ele havia falado no livro de Eclesiastes. Então, assim, a vaidade humana, né? Aquele cuidado, querido, com a beleza, com o corpo, isso também é inútil, porque o corpo da gente envelhece, e aí vai para debaixo da terra, e se decompõe daquele jeito que você imagina, sem querer deixar você com nojo, você que está ouvindo agora, né? Não é isso que eu quero não, mas a realidade da vida é essa. Então, assim, tudo nessa vida é vaidade. Aí Salomão, pessoal, ele vai terminar dizendo que o sentido da vida, a razão da vida do homem sobre a terra é servir a Deus. A vida se resume a isso, servir a Deus e guardar a palavra de Deus. A vida se resume apenas a isso. Se você vai se casar ou não, se você vai ter família ou não, se você vai ter filho ou não, se você vai terminar seus estudos, vai entrar na faculdade ou então não vai, se você vai ser, meu querido, uma pessoa próspera, se você vai ter um trabalho dos sonhos ou não, se você vai fazer uma viagem internacional ou não, vai ter um carro para andar, uma moto para pilotar, uma casa para morar ou não, dinheiro na conta ou não, tudo isso é insignificante. Salomão vai falar para nós na palavra de Deus. Ainda que você tenha 100 filhos ao longo da sua vida, antigamente, meus irmãos, era uma honra, uma família numerosa, porque ali significava segurança, já que não tinha polícia que nem hoje, não é verdade? Não havia telefone para ligar em caso de assalto, cada um era responsável pela sua própria segurança. Então, toda família grande, querida, era considerada uma família rica. Por isso que Deus vai falar, pessoal, para Abraão, Isaac e Jacó, né? Que a sua descendência será grande, será como o pó da terra, vocês serão prósperos, vão ser um povo grande, um povo iluminado e tal. Então, ainda que o ser humano venha gerar 100 filhos, Salomão vem dizer, ainda que a pessoa venha ter, pessoal, grandes riquezas, grandes glórias, venha se alimentar bem, venha ter pessoas a seu serviço, seja sábio, seja inteligente, tudo isso é vaidade, porque a pessoa morre do mesmo jeito. Aí Salomão vai falar, né? Do mesmo jeito que morre o inteligente, morre aquela pessoa que não sabe nada da vida, morre o rico, morre o pobre. E a realidade da vida é isso mesmo. Você consegue imaginar, meus irmãos, se o rico não morresse? Imagina aí, se só morresse o pobre. Ou então se aquela pessoa que é extremamente inteligente não morresse. Você consegue imaginar, meu querido, antigamente, os reis, os governantes, os descobridores das Américas, né? Aqueles homens, pessoal, daquelas caravanas, aquelas viagens que eles faziam. Quantas riquezas aqueles homens não deixaram? O próprio Salomão, você consegue imaginar, meu querido, o tanto de ouro que esse homem não deixou, de pedra preciosa, coisas de valor, de animais preciosos que aquele homem tinha, e até mesmo nos dias de hoje, né? Quantos ricão, pessoal, bilionários, não morrem jovem? Por exemplo, o dono da Apple mesmo, Steve Jobs, ele morreu jovem, com 50 e poucos anos de idade, com câncer no pâncreas. Um homem novo, bilionário, mas a riqueza dele não pôde comprar, meus irmãos, a sua saúde. E muitos outros que perderam as suas vidas jovens, seja por doença, seja de acidente, seja de
porque foram assassinados e muitos outros casos. Pessoas, pessoal, que mudaram o mundo, mudaram o curso da história, seja pela arte, seja pela música, seja pelo seu conhecimento. Aquele que a gente atribui, pessoal, de pai da ciência, Albert Einstein, ele também faleceu. Então, assim, ninguém vive para sempre. O ser humano, ele vive breve, ele vive pouco tempo. E cada dia, meus irmãos, que a gente vive, cada ano que a gente completa aniversário, você sabe qual é a sensação que a gente tem, meu querido? Que a vida do ser humano aqui na Terra é rápida. A vida do ser humano é depressa. Talvez você se lembre quando você era adolescente, quando você era criança, quando você era jovem, e olha a idade que você é hoje. Antigamente, eu tinha aquele pensamento que eu falava assim, meu Deus, quando a pessoa chega na velhice, será que a pessoa se lembra ainda de quando era jovem? Como será que é a mente de um velho, a mente de uma véia? Como será que é e tal? Será que a pessoa se lembra ou já esqueceu de tudo que faz tanto tempo? Hoje, pessoal, eu não sou velho não, sou um menino novo ainda, mas eu tenho aquele entendimento que a mesma mente, meu querido, de uma pessoa idosa é a mente, querido, de uma pessoa jovem, porque a pessoa não esquece das coisas, só se estiver doente, né? Caso contrário, a pessoa se lembra de tudo, a pessoa não, o tempo passou para aquela pessoa e a lembrança fica, a memória fica. E outra coisa, meu irmão, ó, a idade, pessoal, ela chega depressa demais. Cada dia que começa, igual essa segunda-feira de hoje mesmo, né? A gente levanta da cama feliz. Ah, hoje eu vou trabalhar. Glória a Deus que eu dormi em paz, eu acordei bem. O Senhor Jesus Cristo é fiel na minha vida. Que esse dia seja abençoado e tal. Tô feliz, mais um dia com Jesus e tal, não sei o que. Blá, 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 blá. Só que cada dia, meus irmãos, que a gente levanta da cama é um dia a menos que a gente vai ter lá na frente, sabia? E não tem como mudar isso. Ah, hoje eu fiz uma festa, porque hoje eu estou completando um ano, glória a Deus. É um ano a menos de vida, cada dia que passa, cada instante. Isso não é motivo, meu querido, do ser humano, irmão, ficar com medo, sem querer morrer. Toda pessoa, irmão, que tem medo da morte, é porque está longe de Deus. É porque está caminhando por fogo eterno, é por isso que a pessoa tem medo. A pessoa tem medo porque a pessoa tem dúvida da salvação da alma, não se entregou a Cristo Jesus ainda, né, pessoal? Aquela pessoa não foi lavada dos seus pecados, o sangue de Cristo ainda não foi derramado nas vestes daquela pessoa, não pagou os pecados dela ainda. E tem muitos assim hoje em dia, pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, gostam, meus irmãos, da mensagem da cruz, se considera até mesmo uma pessoa religiosa, mas que não se entregou a Cristo Jesus ainda. E com isso, a pessoa vive com aquele medo, aquele trauma. Por exemplo, essa pregação que eu estou fazendo com você agora, as poucas palavras que eu falei, meus irmãos, sobre a brevidade da vida, talvez para muita gente já foi assustador escutar isso. Talvez é assustador quando você pensa na hipótese de um dia ter que morrer, de um dia ter que sair desse mundo, as pessoas te enterrar, deixar suas coisas para trás. Mas isso, meus irmãos, é o fluxo natural da vida. O sentido da vida é isso, é a única certeza que a gente tem, é que a gente vai morrer. Assim como outras pessoas, outros amigos, outros familiares que você tinha também partiram, a gente também vai. Mas a questão não é essa. Sabe o que é a questão, meus irmãos? É o que vem depois. E olha que Salomão vai falar isso. Quer ver? Olha o que ele diz. Eclesiastes capítulo 12. Eu vou ler de novo o versículo 13 para você entender, tá? Eclesiastes capítulo 12, lá no versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a soma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Aí olha agora o que ele vai dizer, ó. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante, sabe por quê? A salvação da alma é mediante a graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, mediante Cristo Jesus. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não é verdade? Então, assim, a nossa salvação, meu querido, é mediante a graça, porque nós não somos merecedores do sacrifício de Cristo. Mas você sabia, meus irmãos, que o julgamento final é pelas obras? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus vai julgar de um por um de nós, mediante as nossas obras. Você sabe qual é a diferença, querido, de quem serve a Deus para quem não serve? É porque quem não é de Deus fala muito em Deus e não faz nada para Deus.
a pessoa faz para si própria, levanta cedo para trabalhar, correr atrás de dinheiro, ir para academia, malhar, caminhar, cuida da família, ajeita a casa. Isso é obra. Obra é o que, meus irmãos? É as nossas ações, é os nossos trabalhos, entende? Olha como o ser humano hoje em dia, querido, ele é trabalhoso, ele é dedicado quando se trata dos seus objetivos humanos, objetivo passageiro. Ah, eu estou construindo minha casa. Não, tenho que trabalhar. Talvez você está aí agora na hora do almoço no trabalho, porque você tem conta para pagar, tem coisa para fazer. Isso é obra, isso é trabalho. E o nosso trabalho diante de Deus? Tem muitas pessoas que não têm trabalho para Deus. Não, eu oro em casa, deixa. Não, eu oro em casa. Para que ir para a igreja? Não, deixa, eu oro em casa. Não, eu leio minha Bíblia em casa. Não, tem para que ir para a igreja, não. Se você não trabalha para Deus, você não é de Deus, meu irmão. Minha irmã, se você não trabalha para Deus, a sua vida não pertence a Deus, não. Você pode falar em Deus, até porque o demônio também fala, pessoal, em Deus. Falar em Deus, meu querido, não garanta salvação de alma para ninguém, não garante. Jesus vai dizer em Mateus 7:21 que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Tem muitas pessoas hoje em dia, pessoal, que vivem com o nome de Deus na boca o tempo todo. Muito menos aquela pessoa, irmão, que é caridosa. Ah, tem que fazer bem o próximo. Fazer bem o próximo não salva sua alma não, viu? Tem muitas pessoas, querido, que são muito caridosas com o próximo e que quando morre, pessoal, vai sofrer num fogo eterno, porque ajudaram o próximo e não fizeram sua parte com Deus. Eu fazer a minha parte diante do próximo não me isenta, pessoal, de fazer a minha parte com Deus, não. Eu posso ser uma pessoa boa, pegar meu bem, vender, doar cesta básica para o necessitado, fazer oração, meus irmãos, em hospital e orar em presídio. Mas se eu não fizer minha parte diante de Deus, como é que eu vou morar com Ele na glória, meu Deus do céu? Eu vou morar com Deus como? A gente precisa amar o próximo como a si mesmo. Mas amar Deus primeiro, minha gente. Primeiro é Deus, não é o próximo. Então tem muitas pessoas hoje em dia que se esquecem disso. E a pessoa vive como se Deus não existisse. Final de semana é da bagaceira. O final de semana é de festa, bebedeira, ou então é o dia da pessoa fazer a faxina em casa, dormir até tarde. A pessoa não lembra de dizer assim, não, peraí, hoje é domingo, eu vou na igreja assistir um culto, eu vou entregar minha vida a Cristo Jesus, eu quero me batizar nas águas, eu me arrependo da vida de pecado que eu já vivi. Se eu firmar alguém, se eu ofendi alguém, que Deus me perdoe. Eu quero dedicar minha vida a Deus, eu quero trabalhar para Jesus. Tem pessoa que não lembra disso. E outra coisa, para mim finalizar aqui a minha participação, eu não quero, meus irmãos, deixar você com medo nem nada não, mas posso falar um negócio? Você é responsável pela salvação da sua alma, viu? Você acha que tem como, meu querido, um ser humano salvar a alma do outro? Não tem como, não. Então, assim, depois que uma pessoa morre, não tem missa de 7º dia que resolva o problema da alma, não tem missa de corpo presente, de 30º dia, não sei de quê, não tem nada que se faça, querido, para uma pessoa morta. É aquela pessoa, enquanto estava vivo, que foi definindo, meus irmãos, a sua eternidade, ou com Deus ou longe de Deus. Não tem como uma mãe salvar o pai do inferno, o pai salvar o filho, o irmão salvar a irmã, e o marido salvar a mulher, nem a mulher o marido. Cada um é responsável por suas próprias obras diante de Deus. Deus vai julgar de um por um. E lá no juiz final, meu irmão, ninguém pode interceder por outro, não. Ninguém vai interceder por outro. Hoje em dia, pessoal, meus irmãos, as pessoas debocham, a pessoa zomba. Ah, negócio de crente, negócio tá dentro da igreja, não sei de quê, que esses pastores, que essas igrejas aqui, não sei o quê. Hoje em dia a pessoa debocha, zomba, critica. Não, eu penso assim, minha religião é assim, eu acredito assim. Lá no juiz final, você não tem ideia o que é que te espera, meu irmão, no juiz final. A senhora não tem ideia o que é que te aguarda no juiz final, por você ser negligente. Às vezes, por causa de qualquer coisa que seja, deixar seu compromisso com Deus de lado. Tu pensa que Deus vai ter misericórdia de você ou vai ter pena? Você que se desviou por causa de besteirinha e não toma Santa Ceia mais, não vai para a igreja mais, não quer saber de nada mais. Tu pensa que Deus vai ter pena de tu quando chegar no juiz final, é? Tu pensa que Deus vai lhe entender, que nem tu quer que os outros lhe entendam? Ah, não, o pastor entende, eu não vou mais não por causa disso, de briga, não sei de quê. Não vou mais não. Deus tá vendo, não sei o quê. Ele não vai ter pena de você não, viu? Não vai ter pena não. Então, meus irmãos, a gente tem que fazer a parte da gente enquanto nós estamos vivos. Deus não vai ter pena, você que diz que mora longe. Ah, eu não sirvo a Deus porque eu moro longe. Mas morando longe, quando é para buscar o dinheiro, tu vem, né?
Quando é para fazer tua feirinha, tu vem. Quando é para vir no mercado, tu vem. Quando é para pagar tuas contas, tu vem também. Mas para Deus mora longe. Chegar no juízo final, Deus não vai ter pena de você não, viu? Ah, minha vida foi difícil, Deus vai ter pena. Minha gente, Deus não tem pena de ninguém não. A vida mais difícil foi do Senhor Jesus Cristo, pessoal. Carregou nosso pecado na cruz, irmão. Ele não merecia aquela cruz não e ele carregou por nós. Como é que Deus vai ter pena de vida difícil? Vida difícil é quem morre sem Jesus, irmão. E vai pagar os seus pecados aonde, querido? Na eternidade, no fogo eterno. Aonde há choro e ranger de dentro, onde o germe nunca morre e o fogo nunca se apaga. O Senhor Jesus Cristo, ele fala tão forte sobre o inferno, que Jesus vai dizer, olha, se teu olho te faz pecar, arranca. É melhor ir pro céu faltando 8 que ir pro inferno com 2. Olha o perigo, minha gente, da gente ir pro inferno. Olha o perigo que é. Então, cada ser humano é responsável pela salvação da sua alma. A gente tem que se apegar com o Senhor Jesus Cristo, servir a Ele, caminhar com Ele, porque, meu filho, hoje, segunda-feira, nós estamos aqui. Amanhã a gente não sabe. E só sabe de uma coisa, querido. Todos nós vamos morrer e todos nós passaremos pelo juízo final. E naquele grande dia, meu amigo, não vai ter choro, não vai ter grito. Hoje, Deus tem misericórdia hoje, viu? Hoje a graça do Senhor está aí por todo canto. No juízo final é sem misericórdia. Então vamos fazer nossa parte com Deus, vamos se apegar com Jesus, porque o negócio não é brincadeira não. Eu não tenho o poder de lhe convencer a nada, não é isso que eu quero também não, mas eu espero muito que você venha acreditar que essas palavras é verdadeira. Vamos se agarrar com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é maravilhoso, tá bom? Eu posso orar por você, você pode orar junto comigo aí. Você já colocou, pessoal, a garrafinha d'água sobre o seu radiar? Vamos falar com Deus então. É momento de falar com Deus. Ó meu Deus, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós entramos na Tua presença, meu Senhor, em oração, nesse comecinho de tarde, segunda-feira, porque o Senhor falou ao coração de cada um de nós, meu Pai. E nada nessa vida, nada nesse mundo, meu Pai, é mais gratificante, maravilhoso, significativo do que ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Deus, ainda que seja, meu Pai, uma pregação forte igual essa de hoje, meu Pai. A palavra de Deus não mata ninguém não, ela aviva, Senhor, renova, ressuscita os mortos. A palavra de Deus, ela é incrível, ela é maravilhosa e nós lhe agradecemos, Senhor, por essa linda mensagem. O Senhor falou ao coração de alguém, meu Pai. Esteja essa pessoa onde estiver, seja ela, seja ele, quem for, meu Pai. O Senhor falou ao coração de cada um de nós, meu Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não deixa nós ser irresponsáveis, não, meu Pai, a tal ponto de negligenciar ou então deixar de lado as nossas obrigações com o Senhor, não. Porque, meu Pai, isso é loucura, meu Jesus Cristo. É loucura, meu Senhor, o ser humano hoje em dia viver, meu Pai, que nem Marta, Senhor, correndo de um lado para o outro, agitado, fazendo tanta coisa e vivendo como se Deus não existisse. Nunca faz nada para Deus, faz para todo mundo, mas para Jesus não faz nada. Aquela pessoa, meu Pai, quando chegar, Senhor, no juízo final, as palavras que aquela pessoa falava de Deus de dia e de noite, Senhor, não vai salvar a alma dela nem a alma dele não, porque Jesus falou, chamou, convidou, explicou e a pessoa deixou, meu Pai, entrar num vídeo e sair no outro. Meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Não deixa nós se perder no fogo eterno, não, meu Pai. Nos dá, meu Deus, dá sabedoria, discernimento para nós poder fazer a nossa parte diante do Senhor, ser fiel ao Senhor. Livra-nos do mal. Abençoa, meu Pai, essa semana, Senhor, que está iniciando, meu Deus, essa tarde, segunda-feira que está começando. Que seja uma tarde tranquila, sossegada e abençoada. Que o Senhor nos dê vitória. Consagra também, Senhor, a garrafinha d'água, o copo com água, que algumas dessas pessoas colocaram sobre o seu raio. Quem beber dessa água, que receba um milagre, receba a cura, receba a vida e que sejam todos abençoados, assim oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diga amém, diga glória a Deus, beba dessa água aí todos vocês, isso, guarda essas palavras no seu coração, tá? Se você acredita que elas são verdadeiras mesmo, nada foi falado aqui, pessoal, para deixar você triste, com raiva, não. Foi a palavra de Deus, tá certo? Hoje em dia a pessoa diz, não, eu vivo do jeito que eu quero, Deus não tem nada a ver com isso não. Deus não tem mesmo não, você tem livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio que você tem, meu querido, amanhã você será julgado e lá você não vai ser inculpável diante de Deus não. Ah, só queria viver, por isso que viveu na bagaceira. Será condenado, meu irmão. Será condenado, porque a vida longe de Deus, meu querido, é uma vida morta. E a gente pensa que Deus tem pena, não tem não. Você lembra, pessoal, no dia do dilúvio, não foi? Deus mandou o dilúvio,
Deus não teve pena não, minha gente, daquela geração perversa que estava de costa pro Criador, não. Deus teve pena e misericórdia da vida de Noé, mas dos outros, se acabaram tudo. Então Deus é misericordioso, mas Deus é justiça e juízo. A pessoa não vai abusar das coisas de Deus não, que lá na frente a conta chega, tá certo? Meus irmãos, eu vou ficando por aqui, tá? Foi muito gratificante chegar até você, na sua casa, no seu trabalho, com mais uma edição do nosso amado e querido programa Momento de Fé. Posso lhe fazer um pedido? Ore por mim, que eu vou continuar orando por você, pela sua família, pelo seu lar. Quando for amanhã, terça-feira, se nós estiver vivo nesse mesmo horário, ligue seu rádio de novo para ouvir a palavra de Deus. Faça esse compromisso, todo dia, meu dia, você ouvir essa programação. Você não vai estar fazendo bem a um pastor, nem a placa de uma igreja, não. Você vai estar fazendo bem a você mesmo, vai estar fazendo bem a sua vida, até porque Deus é assim, cada um, meus irmãos, deve fazer sua parte. Então a gente faz a nossa parte hoje, que lá na frente a gente vai ver, meu querido, que a riqueza da vida, que nem disse Salomão, é o ser humano servir a Deus. Eu sirvo a Jesus, você também tem que servir, e aí o Senhor abençoa nossas vidas, tá certo? Uma maravilhosa tarde, segunda-feira a todos. Fiquem em paz que eu vou em paz. Amanhã nesse mesmo horário, se nós estiver vivo, estaremos aqui de novo, tá? Eu sou o pastor Marcos e esse foi o programa Momento de Fé. Um abraço, um beijão a todos e até amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser. Tchau! Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Aquele povo era um povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião.
aquele povo foi embora pra Sião. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião.